Soberano Deus, altíssimo e bondoso Pai, pela Tua graça nós estamos aqui neste lugar, Senhor. Apresentamos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, para que possa ser ouvida as nossas orações, pois Ele disse que tudo que pedirdes em nome dEle, o Senhor nos concederia. E nós cremos que assim seremos, meu Deus, abençoados. Pedimos Tua graça sobre cada um, Senhor. Ó Deus, abençoa os que estão na internet. Abençoa cada pessoa, Senhor, que parou para ouvir a mensagem neste momento e já tem acompanhado os hinos e tem preparado seus corações para serem abençoados. Cumpra-se a Tua palavra em nós, Senhor, pois assim nós desejamos e Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoando os irmãos, no nome mais precioso que há, no nome do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por mais esse privilégio, porque isso significa que Deus está tratando conosco, né? Porque quando Ele não quiser mais tratar conosco, ou Ele nos recolhe, ou então Ele deixa o inimigo fazer o que Ele quer. Mas sabemos que Ele está tratando conosco. Amém? E isso é um privilégio para nós. Sabermos que a cada dia, cada momento da nossa vida, Deus está nos capacitando, nos encorajando e ajudando-nos a vencer as dificuldades. São tantas nessa vida, né? Tantas dificuldades. Mas é como diz o Mombrana, a graça de Deus nos sustém. Amém? Vamos ler a palavra dele para ser mais abençoado do que nós já somos? Se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 19 até o 21. Deus abençoe nossos irmãos na internet, e creio que muitos estão assistindo nesse momento e muitos outros irão assistir, né? É bênção de Deus esse meio que Deus tem dado para alcançar as pessoas, é isso. Deus abençoe o nosso amado pastor também, não sei se ele está acompanhando pela internet ou não, mas ele irá assistir parte desse culto. Todos acharam? 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a leitura de sua palavra, podeis assentar. Com a ajuda de Deus, queria falar sobre um tema muito importante para nós nessa noite. Eu queria falar sobre inspiração, ou seja, agindo sob inspiração, agindo debaixo de uma inspiração, porque nesse mundo, todas as pessoas, sejam cristãs ou não, elas agem debaixo de uma inspiração, e uma inspiração de algo. Algo está inspirando as pessoas no mundo. Nós vemos no meio da sociedade que existe tanta inspiração erradas, né? Como também existe tanta inspirações boas. O que é a palavra inspiração? É uma influência. As pessoas estão sendo influenciadas por alguma coisa. Ou bem ou mal, elas estão sendo influenciadas. E isso é uma inspiração para a pessoa fazer algo, falar algo, agir de certa maneira. É uma inspiração. Agora nós podemos ver que nas Escrituras, todos os profetas eles agiram inspirados por Deus. Essa é a inspiração que nós queremos, não é isso? Essa é a inspiração de Deus para fazer as coisas boas que Deus tem para nós. E o Mombrana ele fala na mensagem, a base do companheirismo,
ele fala sobre muitas pessoas que foram inspiradas para fazer algo. Compositores de hinos, pessoas que também escreveram poetas, né? Poetas escreveram várias coisas. Então, eles foram influenciados por algo, sobre uma inspiração. E essa inspiração que eles tiveram, desde que eles fizeram hino, era coisa de Deus. Deus vai inspirar eles para escrever hinos, coisas boas. E sobre a inspiração, as pessoas podem fazer tanto as coisas boas, como também as coisas más. E nós sabemos que o nosso profeta, o Mombrana, ele, quando ele estava na plataforma, para orar pelos enfermos, ele não fazia nada sem ter a presença do anjo na plataforma. Porque aquele anjo trazia inspiração para o profeta, trazia revelação dos problemas das pessoas. Então ele se sentia seguro quando o anjo estava na plataforma. E quando ele falava algo de uma pessoa lá no meio da audiência, ele falava com a tal segurança, porque era Deus que o fazia aquilo. E ele disse que ele ficava tão fraco quando ele via uma visão de uma pessoa que fez alguma coisa errada, alguma enfermidade, algum espírito que estava operando através daquela pessoa, e ele ficava tão fraco ao ponto de que os outros ministros tinham que pegar ele e segurar ele para ele não cair. Ele ficava sob tal inspiração que o poder de Deus descia ali, que usava o profeta. Então ele fala que também o Senhor Jesus Cristo, sendo na forma de carne, quando ele orava pelas pessoas, quando as pessoas tocavam nele, ele se sentia fraco. Porque o poder saía do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. Ele não era simplesmente a inspiração de Deus sobre ele, mas ele era a plenitude do poder de Deus. E ele ficava fraco. Assim também o Mombrana ficava muito fraco, quando a inspiração de Deus descia sobre ele, a unção. Nós sabemos que para trazer uma inspiração sobre uma pessoa, tem que haver uma unção. Seja boa ou mal, tem que haver uma unção. E quando há uma unção, aí vem a inspiração. E quando vem a inspiração, aí vem outra ação. Então as pessoas fazem as coisas sob inspiração. E ele diz aqui, na mensagem à base do companheirismo. Agora deixe-me apenas dizer uma palavra sobre isso. Certamente as pessoas espirituais que leem a Bíblia entenderiam. Vamos apenas tomar como exemplo os poetas e profetas. Vamos apenas falar daqueles que são inspirados. Começarei com os poetas, primeiros. Os poetas. Um verdadeiro poeta é por inspiração. Vamos apenas tomar um poeta do qual estou pensando. Vamos tomar a Steve Foster. Penso que ele foi um dos maiores poetas que tivemos na América. Deu ao nosso povo música folclóricas e coisas. Vocês já leram acerca da vida dele? Agora o velho lar de Kentucky fica longe, após cruzar o rio. Perto de minha casa, diz o profeta. Eu posso chegar ali em 15 minutos de minha casa. Há uma escrivaninha ali, e ela foi avaliada na Feira Mundial por cerca de $25 mil. Há muitos, muitos anos. Onde ele escreveu, Steve Foster. Meu velho lar de Kentucky. Os lugares onde ele andava, ao redor, pela plantação e assim por diante. Bem, cada vez que Steve Foster levantava com inspiração, suficiente para pegar uma caneta e escrever uma canção, e então logo que a inspiração o deixava, ele se embriagava. Quando está sob a inspiração, a unção de Deus é algo, mas quando a inspiração deixa, esse aqui é o problema, esse aqui é o perigo. Então o profeta diz aqui que ele pegava sua caneta e escrevia, mas quando a inspiração deixava ele, ele se embriagava, ele bebia. Vamos prosseguir. Vocês sabiam disso? Ele certamente fazia isso. E finalmente, quando ele saiu de uma certa vez, ele não sabia onde ele estava. E ele chamou um servo e pegou uma lâmina e cortou a sua garganta e cometeu suicídio. Um homem que de repente era usado por Deus escrever coisas boas, de repente, quando ele sai da unção, ele comete um suicídio. Você veja bem o que é um homem sobre a unção, o que é um homem ou uma mulher fora da unção.
Vamos tomar. Você diz, bem, aquele homem era um mundano. Então vamos tomar a William Cooper. Eu estive em sua sepultura, em Londres, na Inglaterra, há não muito tempo. Simplesmente tive que chorar. Ele era considerado um neurótico. Qualquer um que vive no espírito para o mundo está apenas a uma pequena sombra longe da insanidade. A ciência diz isso. William Cooper, quando ele escreveu aquele famoso hino que costumávamos cantar na ceia em meu tabernáculo batista em minha cidade, por anos e anos. Há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham e perdem todas as suas manchas de culpa. Esse era o hino que ele escreveu. Né? O William Cooper escreveu, era um hino que o Mombrana gostava de cantar. Porque, na verdade, se você olhar, é um hino inspirado, né? É um hino inspirado, onde dizia que os pecadores mergulhavam no sangue do Senhor Jesus Cristo e os pecados eram apagados. Há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham e perdem todas as suas manchas de culpa. Vocês o têm ouvido, não tem? Vocês já ouviram a história dele? Assim que a inspiração o deixou, veja bem, ele estava inspirado, e quando ela deixou, quando ele estava ali, escreveu aquele hino, e quando ele estava numa esfera tão elevada, onde as pessoas não sabem nada a respeito, apenas cantar e gritar e dançar. Isso não é estar isso está tudo bem no espírito, mas no espírito de alegria, vê? Mas quando você sobe aquelas esferas da qual você nada sabe, você não pode explicar isso. Você tem apenas que saber que está ali e isso é tudo. O cantar na alegria, o dançar, é uma inspiração diferente. Mas quando é uma inspiração bem forte, igual essa daqui, você não sabe o que você está fazendo. Você está além daquilo, de uma alegria simples. Aí você tem apenas que saber que está ali e isso é tudo. Quando ele saiu disso, falando de William Cooper, ele tentou encontrar o rio para se suicidar. Olha aí, a unção era tão grande que ele achava que ele estava indo no sangue de Jesus para mergulhar e lavar os seus pecados. A unção deixou ele, e ele continuou desvairado, sem saber o que ele estava fazendo. Era uma unção tão tremenda, uma inspiração, mas quando ela deixou ele, o profeta disse que ele procurou o rio para mergulhar. Quando ele saiu disso, ele tentou encontrar o rio para se suicidar. Quantos já ouviram a história? Certamente. Vem? Certamente. Ele tratou de encontrar o rio para cometer suicídio. Estava muito enevoado. O motorista não conseguia encontrar o rio. Ele ia mergulhar no rio. Ele pensou que ainda estava no hino. E agora ele ia mergulhar no rio, perder toda a sua culpa. Vê? Um homem que estava sob a inspiração, cantando o hino, de repente ele sai da unção e quer mergulhar no rio, achando que estava mergulhando no sangue do Senhor Jesus Cristo. E mais coisa o profeta diz. Agora você diz, você está falando acerca de compositores de hinos. Muito bem, vamos voltar para a Bíblia agora. Vamos pegar profetas. Nós lemos a Escritura que os profetas de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todos que falaram na Bíblia foi através do Espírito Santo. Amém? E a Bíblia, ela fala, a história diz que a Bíblia, ela foi escrita por aproximado 1.600 anos e ela precisou de 40 escritores para escrever toda ela. E todos esses homens, eles falaram sobre o quê? A inspiração de Deus. Porque senão você ia encontrar contradições na Bíblia. Você ia encontrar Isaías falando de uma coisa, você ia encontrar lá no livro de Mateus falando outra coisa. Mas quando eles falaram inspirados pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou um, inspirou o outro. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos falar a mesma coisa. Não podemos falar uma coisa aqui e outra ali. E a Bíblia, ela foi escrita em torno de 1.600 anos por 40 escritores. E quando se ajunta as escrituras, você vê que ela não contradiz uma escritura com a outra. Amém? Porque essa é a inspiração do nosso Deus. Ele faz as coisas perfeitas. O mesmo Deus que sabia lá no passado é o mesmo que sabe no presente, é o mesmo que sabe no futuro. Então não há dúvida acerca da palavra de Deus. Então eles falaram inspirados. Eles não produziram profecias. Quem era Isaías para falar que uma virgem conceberia e daria à luz um filho?
se não fosse Deus falando através dele. Então, muitas vezes as pessoas falam de profecias, ali é um profeta, ele profetiza, mas tem que ver se ele está falando de acordo com a palavra de Deus. Porque o que nós temos de profeta pelo mundo afora aí profetizando coisas que não estão acontecendo. Não é verdade? Então nós temos que saber que há duas inspirações, uma por nosso Deus Todo-Poderoso e uma pelo diabo. O diabo também fala através das bocas das pessoas e profetiza também. Mas a profecia de Deus, ela é inspirada por Deus. Amém, irmãos? Então nós encontramos que os profetas também falaram dessa forma, inspirados. Aí vamos pegar o profeta Jonas, diz o profeta. Falou de compositores, falou de poetas, e agora vamos falar dos profetas. Quando ele estava em seu caminho para Nínive, e ele foi pelo caminho de Tarsis, e o Senhor levou a Nínive, e o manteve vivo na barriga de uma baleia por 3 dias e noite. Você crê que a história é verdadeira? Amém? Você crê, irmão? Vocês creem que a história de Jonas é verdadeira? Um peixe engoliu o profeta? E ele passar 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, de um peixe? Isso, se for contar para muitos, ele fala, isso aí é história para a pessoa dormir. Não é isso, é verdade, porque é a palavra de Deus. É a palavra do Todo-Poderoso. E o manteve vivo na barriga de uma baleia por 3 dias e noite. Ele tinha ungido, e quando ele saiu daquilo, então em oração, por 3 dias e noite na barriga daquela baleia, quando ele saiu às margens de Nínive, ele pregou com tal força, que eles até mesmo colocaram panos de saco sobre o seu gado, e arrependeram-se de grande maneira. Isso é correto. Trouxe arrependimento à cidade. A unção que estava sobre Jonas, a sua mensagem era tão importante, que ele falou tão inspirado que o povo recebeu aquilo, porque estava vindo de Deus. Cidade de Nínive era uma cidade pecadora, e Deus falou que ia destruir Nínive e mandou Jonas para lá, e Jonas não queria ir para lá. Muitas vezes Deus manda nós fazer as coisas e nós não queremos fazer as coisas que Deus manda. E na mensagem inspiração, Mombrana fala assim, que quando você for inspirado acerca da vontade de Deus, que Ele te mandar fazer algo, vai lá e faça. Seja lá o que for, se Ele mandou, vai e faça. Porque Deus te inspirando para fazer aquilo. Se é para cantar um hino no meio das pessoas pecadoras, se é para pregar, pregue. Se é para dar um testemunho, dá um testemunho. Porque é Deus te inspirando para isso. Glória a Deus. E a mensagem de Jonas foi tão inspirada que o povo se arrependeu. Aí Jonas subiu a colina, quando a inspiração deixou ele, que ele pregou, fez o trabalho, subiu a colina, assentou-se sob uma árvore e orou a Deus para que lhe tirasse a vida. Aí, os profetas agindo da mesma forma. A inspiração é tão forte que a pessoa perde a noção. Não é não, irmão Sócrates? Quando a unção desce sobre os irmãos aqui, o irmão consegue controlar? Não consegue. Faz coisas aqui dentro que às vezes ele não sabe o que ele fez, porque ele estava sob a unção. Quando canta hino, tem pessoas que choram, pessoas que gritam de alegria, é a inspiração de Deus. Está fazendo as coisas de Deus. Aí Jonas sobe a colina, deseja a morte, depois da inspiração ter deixado ele. Isso é correto. Quando a inspiração o deixou, vem? Não é assim enquanto alguém está aqui, se sente como se fosse um gigante. Mas você não sabe o que a pessoa tem que suportar assim que sai dali. Vem? Vamos pegar o profeta Elias. O profeta Elias era um homem comum, né? Ninguém sabe a história dele. Mas certa vez a inspiração de Deus desce sobre o profeta e fala para ele ir lá e falar com Acabe. Acabe estava vivendo errado, desordenadamente, foi culpado da morte de Nabote, e Elias vai diante de Acabe e desafia Acabe, né? Aponta o dedo na cara de Acabe e fala que Acabe que era o perturbador de Israel. Aí você veja, Elias pregou isso para Acabe, falou que não choveria durante 3 anos e meio, não haveria chuva, se ele não chamasse ela de volta. Um homem corajoso sob a unção, sob a inspiração de Deus. Aí ele desafia os profetas de Baal, os profetas de Azera, mata todos os falsos profetas. Um homem com fervor, né, irmão?
Um irmão que, sob a unção, fez todas essas coisas, tinha coragem. Mas, de repente, a unção deixa ele, e Jezabel manda uns mensageiros a ele, dizendo que vai matar ele. O homem perdeu a unção, o homem corre. O homem foge para o deserto, aí se encontra debaixo de um pé de zimbro, pedindo a própria morte, pedindo que Deus tirasse a vida dele. Então, às vezes, sobre a unção nós falamos coisas, nós fazemos coisas, mas quando a unção deixa nós, a inspiração, nós acovardamos. Você quer ver uma coisa? O cristão fala assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou firme, não nega Jesus. Enquanto ele está na unção falando, ele é isso. Mas quando a pressão vem sobre ele, ele nega Jesus. Ele acovardeia. Não negar de uma forma assim tão direta, mas às vezes nega com a má obra, com a má palavra, com a má conduta. É sobre a inspiração que nós somos algo, mas fora da inspiração nós não somos nada. Isso é tanto homens como mulher. Todos nós acovardamos sem a unção de Deus, sem a graça de Deus sobre a nossa vida. E Estevão, quando ele pregou ali para os judeus, ele estava sobre a unção, ele não se acovardou. Mas ele pregou tão forte que enfureceram aqueles judeus, ao ponto que eles levaram fora da cidade e apedrejaram ele. Mas a unção não deixou Estevão. Estevão orou por eles, disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. E ele morreu sob as pedradas dos judeus, porque a inspiração estava sobre ele ainda. Mas nós encontramos Elias, se acovardou com medo de uma mulher. Um homem que encarou Acabe, encarou 400 profetas, encarou lá os 400 profetas de Azera, os outros de Baal. Ele fez fogo descer do céu, consumiu 50 soldados e seu capitão. Que grandes coisas fez Elias. Mas de repente, Jezabel ameaça ele de tirar a vida dele, ele foge para o deserto. E Deus vai encontrar ele lá numa caverna. Vocês podem ler a Bíblia, 1 Reis 19. Aí você encontra ele lá dentro de uma caverna, fugindo de uma mulher, porque saiu da unção. A unção deixou ele, na verdade, né? O profeta diz, ele fez a coisa da maneira que Deus lhe disse para fazer. Não tinha chovido por 3 anos e 6 meses. Ele chamou fogo dos céus, e imediatamente chamou chuva dos céus, e pegou e matou 400 sacerdotes, executou 400 sacerdotes. E então, quando a inspiração o deixou, fugiu da ameaça de uma mulher, e correu ao deserto, e assentou-se debaixo de um pé de zimbro, e disse, Deus, tira minha vida. E Deus o alimentou com bolos nas brasas, e então o alimentou novamente. E então ele vagou no deserto por 40 dias, e Deus o encontrou acuado numa caverna, em algum lugar. Isso é correto. E o vento veemente passou, e Deus não estava no vento. E o trovão passou, e ele não estava no trovão. Depois de algum tempo, uma voz mansa e suave falou com ele. Queria saber por que ele estava naquela caverna. Vejam, fora de si, vagando naquele deserto. Agora, e foi encontrado acuado numa caverna. Está vendo? Um homem sobre a unção é uma coisa, fora dela é outra coisa. Fugiu da ameaça de uma mulher. Fugiu. Inspiração. Se a pessoa não for inspirada por Deus, não tem como ele agir, não tem como ele fazer a coisa certa. Podemos olhar a vida de Jó também. Jó tinha seus filhos, e seus filhos não seguiam o caminho de Jó, embora que Jó os aconselhava, Jó os ensinava, mas a vontade dos filhos era estar em festas. É fazer festa na casa de um, na casa de outro. Eles não se preocupavam com as coisas de Deus. Mas Jó sim se preocupava. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe se preocupa com seus filhos. E ensiná-los no caminho de Deus. Ensiná-los na verdadeira influência do Evangelho. Mas Jó fazia isso, mas seus filhos não davam vida a Jó. E só queriam festejar, só queriam banquetear na casa de um e de outro. Ao ponto em que Satanás vai diante de Deus e pede a Deus para tocar em tudo que Jó tinha. Tocou primeiramente nas suas coisas materiais, depois tocou nos seus filhos, e vai e toca na sua saúde, e coloca Jó enfermo. Mas Jó tinha algo dentro dele que o diabo não conhecia, que era a verdadeira unção e a inspiração de Deus. Não é diante das lutas que nós vamos enfraquecer e desencorajar, não.
As lutas vêm para nos fortalecer na presença de Deus. Se Deus tirar as lutas de nós, nós acovardamos, nós relaxamos quanto ao Evangelho. Por isso que você vê uma pessoa avivada na igreja, lutando, cantando, glorificando a Deus, porque ela passa por luta. E cada dia que ela chega na igreja, é uma vitória que Deus concede a ela. É uma vitória que Deus dá a ela para mais um passo na presença do Senhor. Porque se não tiver luta, a pessoa descansa, né, irmãos? Não tem luta, a coisa vai bem, mas quando a coisa aperta, é que as pessoas procuram Deus. E os filhos de Jó vivendo nessa vida, não se preocupava, mas Jó constantemente fazia sacrifício pelos seus filhos. Uma verdadeira mãe, ela sempre está dobrando seus joelhos na madrugada, à noite afora, orando pelos seus filhos. Porque ela quer que seus filhos e suas filhas sejam influenciadas pela palavra de Deus. E querem eles na presença de Deus. E era o que Jó queria. Aí Satanás toca nos filhos de Jó, tira a vida dos filhos de Jó, tira a saúde de Jó, mas Jó permanece firme. Até a esposa de Jó mandou que Jó blasfemasse de Deus e morresse, mas Jó não quis isso. E no meio da angústia, do sofrimento de Jó, Jó recebeu uma inspiração de Deus, e ele viu a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que se levantará sobre essa terra. Amém? Então as lutas vêm para nos capacitar. A própria natureza testifica isso para nós. Por que que o vento sopra nas árvores e balança para um lado e para o outro? Para que as suas raízes se aprofundem na terra. Não é somente para derrubar a árvore o vento. O vento vem, balança, as árvores sacodem de um lado do outro, suas raízes afrouxam e elas penetram na terra. As lutas que vêm sobre as nossas vidas não é para nos derrubar, é para nos capacitar a vencê-la. Porque nós vencemos uma luta pequena hoje, amanhã vem uma maior, nós vamos crescendo. E é sobre as lutas, a pressão, que aí vem a inspiração de Deus sobre nós, e nós podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Então, se não tivermos a inspiração, não podemos dizer isso. Porque Deus inspira nós. Amém? Aí podemos dizer como Paulo: nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nada. Porque a inspiração vem sobre nós. Vem sobre nós. Se Deus mostrasse para nós o que nós íamos passar durante toda a nossa vida aqui na terra, nós às vezes desistiríamos de seguir Ele, né? Já pensou se Deus mostrasse para Abraão o que Abraão ia passar no deserto, o sofrimento que ele ia passar? Será que ele ia esperar pela vinda de Isaac 25 anos na fé em Deus, na promessa de Deus? Esperar que Deus daria as terras de Canaã para ele e para a descendência dele? Será que ele ia esperar? Se Deus revelasse o que ele ia passar? Se Deus revelasse para você o que você vai passar daqui para frente, ou te encorajaria mais ou te enfraqueceria. Depende da unção e da inspiração em que você receber. Porque o diabo, dia e noite, ele traz inspiração sobre as pessoas. Nós vemos que o mundo está inspirado nas coisas erradas. Errado. Acontece um crime numa cidade, aí você logo vai notar que em outra cidade, o mesmo espírito que estava ungindo aquela pessoa, inspira outra pessoa para cometer a mesma coisa. Isso é normal no mundo, porque eles estão sob a inspiração de um espírito errado, que é o diabo. Mas quando você vê pessoas fazendo bem por aí afora, fazendo coisas boas, elas estão assim, sob a inspiração de algo bom. Quando você vê se levantando um jovem querendo pregar a palavra de Deus, levando o evangelho, é porque Deus está inspirando ele naquilo. E tem se levantado muitos nesse serviço do Senhor. Amém? Então, se a inspiração errada vem sobre as pessoas, ela vai fazer o que é errado. Mas a boa inspiração de Deus vai fazer o que é certo. E Jó, então, pôde ver isso. O Mombrano, ele disse que quando ele era jovem, ele tinha uma inspiração em ser como
um ator lá, ele queria ser como Tarzan, aquele ator que, né, faz o papel de Tarzan. Então ele queria ser como um Tarzan. E andar pulando de árvore em árvore, fazendo isso e aquilo, muitas outras coisas. Então, as crianças também, elas crescem sob uma inspiração. Então a mãe e o pai, elas têm que vigiar o que as crianças estão vendo no celular, ou seja, no que for. O que elas estão aprendendo na escola. Porque aquilo traz uma influência para a criança. Você veja bem que muitos adolescentes hoje estão influenciados pela droga. Porque alguém leva a droga até ela, apresenta a ela, e sobre aquela influência daquela pessoa que está levando, aquela criança, ela experimenta. E ela experimenta uma vez, aquela unção diabólica que está na droga, unge aquela criança e ela começa, aquele adolescente começa a usar droga. Vai para o mundo errado. Vai para fazer as coisas erradas no mundo. E aí é tarde. Porque se ela se influenciar e se não for a mão de Deus para tirar ela daquela situação, ela morre naquilo. Morre naquilo. Então há muita influência errada. E o profeta, ele diz que essas influências vêm de dois espíritos, ou um ou outro. Tanto o bom como o do mal. Ainda numa outra mensagem aqui, a base, a maneira para se ter companheirismo, o profeta falando de Jó, ele passou ali por algo terrível. A vida de Jó quase foi ceifada se não fosse a mão de Deus. Aquela chaga o corroeu todo, tirou a pele de Jó, Jó ficou na carne viva, coçando. E o profeta diz que Jó era um homem justo e um homem que temia Deus. E passar por uma situação dessa, né, irmão? A gente olha para a vida de Jó, um homem que era temente a Deus, sacrificava direto pelos seus filhos, pelos erros de seus filhos. Jó fazia as coisas para Deus, para poder ver se seus filhos se consertavam na presença de Deus, mas eles não queriam isso. E ele era um homem justo, temente a Deus. E os problemas vieram até ele, mas eu quero que você note que antes que os problemas viessem, Jó se preparou para aqueles problemas. A questão é estarmos preparados para os problemas. E não tem nada nesse mundo que nos prepara para os problemas se não for a palavra de Deus. Somente ela. Porque não existe livro de ciência, não existe livro de romance, não existe nada. Revista, jornal que nos prepara para as dificuldades. Para nós enfrentarmos elas de cabeça erguida. Se não for a palavra de Deus. Ouça, amigo pecador, talvez na internet, você que está me ouvindo. Há um problema bem diante de você hoje à noite. E esse é o vale da sombra da morte. Jó passou por isso. E é melhor se preparar para encontrar um único amigo que pode ir com você através daquele vale. Correto? Prepare-se para aquilo. E como você vai se preparar se não dá crédito ao Evangelho? Por isso que a Bíblia foi inspirada por Deus e os profetas as escreveram. Muitos falam, a Bíblia foi escrita por mão de homens, então não tem valia nenhum. Como não tem valia? Se esses homens escreveram por espaço de 1.600 anos, 40 homens escreveram, e ela não se contradizer em nada. Eu penso, irmãos, o que está faltando é as pessoas lerem a Bíblia com mais atenção. Para ver que não é escrita somente pela mão de um homem. A sociedade não quer mais ler a Bíblia. Elas acreditam no que o fulano fala, no que o cicrano fala, mas não querem ler a Bíblia. E quando um crente que lê a Bíblia todos os dias vai conversar com uma pessoa que não lê, ela quer questionar coisas que ela não sabe. Porque quem lê a Bíblia recebe a inspiração de Deus para entender as coisas de Deus. E o homem espiritual, ele conhece as coisas espirituais, e ele discerne as coisas espirituais. Agora, se só vive nas coisas materiais, vai saber só das coisas materiais. Pessoas se envolvem muitas vezes com celular, e celular é uma influência errada, porque ele tem tudo, né? Nós sabemos disso. E muitas vezes ela transmite algo que alguém transmitiu nas redes sociais, vai passando de um para o outro e não sabe nem a fonte de onde veio aquilo. Né?
Agora, quando se passa coisa da palavra de Deus, existe uma fonte para respaldar aquilo, que é a Bíblia Sagrada. Essa sim, essa respalda a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. A inspiração correta para todos os filhos de Deus. Jó tinha várias filhas e filhos. E quando ele soube que eles estavam fora, como pássaros, as pessoas criam filhos hoje. Eu sinto muito pelos pais e mães de hoje, sendo eu mesmo um pai e conhecendo uma razão. Eu estou tentando sair com meus filhos da nossa cidade. Nós não temos nenhuma escola cristã lá. E eu quero tê-los em algum lugar onde eles possam ir à escola, num verdadeiro ensino fundamental, onde eles aprenderão a amar ao Senhor. O ensinamento eu posso dar para eles em casa, mas mesmo assim eles perdem aquilo com a turma mundana. O diabo é um companheiro astuto, e ele empurra aquilo neles. Se você os mantiver debaixo do Espírito, até que eles cresçam o suficiente para receber o Espírito Santo e saber sobre todas as coisas, então Deus tomará conta do restante. Mas primeiro, eles têm seus dias de adolescente. E a influência dos adolescentes, se a gente notar, muitos que não são cristãos são coisas erradas, né? A influência, a inspiração que eles têm é num fulano de tal, que usa tal roupa tal, que corta seu cabelo tal, que faz uma tatuagem no seu corpo. É isso que é a influência de muitos adolescentes. Por que eles não recebem a marca do Evangelho, né? Em vez de colocar uma tatuagem no braço? Amém? Eu estou terminando, irmãos. Agora, todas as pessoas pensam sobre seus filhos. E enquanto eles estão sob sua dependência, você pode cuidar deles. Mas uma vez saindo debaixo das asas, então o diabo apanha cada pequeno e velho Oscar. Prêmio anual da indústria cinematográfica norte-americana. É a tradução, né? Que ele pode, e infiéis malvados, endemoniados e tudo mais, para se associarem com seus filhos. Deus nos ajude. Essa delinquência juvenil aqui em Nova York, Chicago, e nessas outras grandes cidades, que os jornais estão noticiando, como eles imitam um ao outro, e todas as coisas, criancinhas, rapazinhos e moças, matando e cometendo homicídios, e atirando, e assim por diante. Se aquelas pobres criancinhas tão somente se dessem conta que isso é o diabo, certamente. O que trouxe a delinquência juvenil foi a delinquência dos pais. Os pais falharam em cuidar das crianças. Vocês se lembram de uns poucos anos atrás, quando o meu garoto nasceu? Faz mais ou menos, eu penso que ele tem 19 anos agora. Eu me lembro do que um médico falou para minha esposa. Ele disse: deixe esse menino chorar e dar birra. Disse: isso não vai doer nada nele. E se a vovó vem pegá-lo, disse, não deixe que ela pegue. Disse, aos 6 meses, ele já pode dormir numa cama. Agora você sabe melhor do que isso, diz o profeta. Parece conversa de um médico feiticeiro, e não de um verdadeiro médico. Então você sabe o que é isso? Gerou? Gerou um bando de neuróticos e um monte de bandidos. Ouça, Deus te deu aquele bebê para você amar. Não importa o quanto você o estragou, ame-o de todas as maneiras. Isso é certo, ame-o. Se você não o ama agora, ele vai crescer num lar frio e indiferente. E ele buscará amor em algum lugar ou algo. Isso fará que ele se sinta melhor em algum outro lugar. Se a criança não tem amor dentro de casa pelo pai e pela mãe, ele vai procurar amor em outro lugar. Talvez um coleguinha quer dar aquele amor falso para ele, para conduzi-lo às drogas, às coisas erradas. Então ensina ele ali na sua casa o que é bom e o que é de Deus, para que ele não tenha uma influência errada lá fora. Porque se ele tiver uma influência lá fora, o caminho dele é difícil. Mãe, toma esse bebê, dele companheirismo e amor agora. Faça dele uma parte de você, o que ele realmente é. Desça ao nível dele, abrace-o, beije e o ame. Não seja tão fria com as coisas do mundo. Deus o deu a você como um tesouro. Crie-o corretamente. Amém? Note, esse que é o problema. Nós fugimos das coisas de Deus, você foge da natureza, então você fica fora da vontade de Deus. Se não quer ter a inspiração de Deus, não quer ter a influência de Deus, o diabo taxa a sua influência nas pessoas. E os filhos apanham essa influência.
E eles pegam as coisas erradas e vai praticar mesmo, né? Agora eu quero que você observe, Jó pensando sobre seus filhos, ele disse, agora possivelmente, quando eles saíram, eles devem ter pecado. E então ele ofereceu a única preparação que ele conhecia sobre a oferta queimada. O derramamento de sangue. E ele derramou o sangue de um cordeiro pelos seus filhos, fazendo preparação no caso deles terem pecado. Você entende isso? Jó estava preocupado com seus filhos, a ponto de fazer uma preparação pelos pecados dele. E nós nos preocupamos com os nossos filhos. Às vezes nós oramos para que os nossos filhos, tenham meus filhos, 2, 3, que não estão mais presentes nos cultos. Isso é triste para a gente. É triste, porque eles não quiseram andar sob a influência de Deus. E está lá, às vezes não está fazendo coisa errada, mas está afastado do caminho de Deus. E a gente cuidou, vocês aqui que é os mais velhos na igreja, vocês sabem que a gente trouxe, apresentou na igreja. Tudo criancinha pequenininha, cresceu aqui, aprendendo o evangelho. Mas hoje estão lá, não tem vontade de vir para a igreja. Porque talvez cometeu um erro e pensa que a igreja vai ficar olhando os erros deles. E nós não estamos aqui para ver erro de ninguém. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Glória a Deus. Porque nós não estamos sob influência errada, nós estamos sob a influência do Espírito de Deus. Aqui tem vários irmãos que têm filhos que esteve aqui, congregou aqui, muitos. Ó, nosso irmão ali, né, guerreiro? Seus filhos cresceram na igreja. Muitos outros têm filhos e filhas que se afastaram do caminho de Deus. Tomaram uma influência errada e foi, né? Mas a gente não pode condenar, né? Tem que estar orando, pedindo a Deus que antes do arrebatamento eles voltam para a presença de Deus. Amém? Porque que pai, que mãe que quer ver seus filhos sabendo que vai passar na tribulação, que eles fiquem aqui. Ninguém quer. Se a pessoa está na influência de Deus, ele vai querer seus filhos na presença de Deus. Né? Mas o erro das pessoas é que se errou, não tem jeito. Ah, você errou, você vai pagar um preço, paga. Mas é melhor pagar o preço e voltar para a presença de Deus do que pagar um preço na tribulação. Né? Então, minha vontade é que meus filhos e minha filha estivessem todos aqui na casa de Deus para servir a Deus. E recebendo a influência de Deus. Porque a influência de Deus nos leva para cima. A influência do diabo nos leva para baixo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Enquanto Ele estiver nos inspirando para dizer a verdade, vamos permanecer na verdade. Viver a vida que Ele nos chamou para viver. E sob a influência dEle, um dia nós deixaremos essa terra. O poder do alto nos levará. Vamos falar com Ele? Soberano Deus, te dou graça, Senhor, pelo que o Senhor tem posto no meu coração, Pai, para falar à tua igreja, aos teus filhos aqui presentes e aos que estão ao longe na internet, Pai. Possa o Senhor nos abençoar com tal unção, com a inspiração do Senhor, para que continuarmos caminhando, Pai, até o dia em que o Senhor nos tomar dessa terra, orando uns pelos outros, sabendo que o mundo tem uma influência errada, mas o teu reino nos influencia para cima, Pai. Toma nós sob os teus cuidados. Fala aos corações daqueles que se afastaram da tua presença. Fala ao coração das pessoas que estão na internet, Pai, para que elas ensinem seus filhos no caminho do Senhor, para que elas tenham influência do Evangelho. Te agradeço e peço, Pai, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, sob a tua unção, sob a tua inspiração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe em nome do Senhor.